pessoal, BC Santista chegando para mais um vídeo para você. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações. Deixe seu like, vamos seguir falando de Santos Futebol Clube. Bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Rui. Faça esse canal para criar mais uma alternativa de torcedor para torcedor. Nesses tempos terríveis que nós estamos vivendo e como parece que esse deserto não tem fim. Parece que nós circulamos no mesmo local, dentro do mesmo deserto, durante quase 3 anos. E está difícil. Está difícil, tivemos aí uma situação muito ruim na última rodada, tomamos uma goleada do Fortaleza, o time só teve uma vitória nos últimos 19 jogos. É totalmente uma campanha de um clube que está pedindo para ser rebaixado. E nós estamos fazendo a campanha Abraçar o Time e tudo, mas se não acontecer uma virada de chave nesse segundo turno, dificilmente o Santos vai sair da situação. E a torcida tem feito campanha sobre isso, né? Você pode estar vendo, nós vamos ter o primeiro jogo do segundo turno nesse fim de semana, contra o Grêmio na Vila Belmiro, com o retorno da torcida. Como pedir para a torcida ter paciência? Nós temos que ter paciência. Vai ser muito difícil se nós chutarmos o balde, sabe? E provocar situações que o Santos novamente tenha jogos de portas fechadas, prejudicando o que já está muito ruim. Então é o momento de a gente se conscientizar, né, do que a gente pode fazer para salvar o Santos. Esquece quem está na presidência, esquece quem está na diretoria. Nós temos que empurrar o time, jogo a jogo, para sobrevivermos a 2023, um dos anos mais tristes da história do Santos. E eu fico pensando, porque o Santos, com tudo que aconteceu do ano de 2009 para cá, teve uma série de 6 títulos em 3 anos, incluindo Libertadores, Copa do Brasil, vários campeonatos paulistas. O Santos passou, subiu muito bem sua posição no ranking dentro do estado de São Paulo. Como pode um time chegar, né? E você começa a ver, à medida que as situações vão sendo trazidas à tona, como pode um clube que arrecadou, que o Santos arrecadou, se afundar em dívidas e mais dívidas. Tivemos hoje à noite a reunião do Conselho Deliberativo, né? Eu não consegui assistir. Estou vendo só alguns comentários do que foi abordado, mas o que me chamou aqui a atenção, e vocês podem consultar no portal ge.com, é um relatório dizendo quanto o Santos já teve que pagar no caso da Doen em função do Leandro Damião. Essa negociação aí de 2013, 10 anos atrás, e o jogador saiu com menos de um ano do clube e ficou um rombo no Santos de quase 400 milhões de reais. Gente, 400 milhões de reais por uma gestão temerária, um contrato mal feito, acordos não cumpridos e assim por diante, virou uma bola de neve. Isso envolve todas as gestões de Odílio Rodrigues para cá. Todas. Não houve competência, compromisso ou busca de solucionar isso sem que a coisa fosse para a justiça. No caso da época do Pérez, foi pior. A dívida estava em 15 milhões, o Santos parcelou em 3 vezes, pagou 2 parcelas e não pagou a última, a dívida voltou para 15 milhões. Absurdo, né? Então aí o pessoal fala, pô, você vê um relatório desse, você viu quanto o Santos joga dinheiro no ralo por negócio mal feito. Como é que pode, né? E os gestores que causaram esse rombo, esse prejuízo à instituição Santos Futebol Clube, o máximo que eu estou vendo aqui foram expulsos do quadro associativo. E aí, daí? E como fica? Entendeu? Então, sabe, eu li essa matéria e convido vocês a lerem para vocês entenderem por que o Santos se afundou nos últimos anos. E esse foi um dos maiores escândalos de contrato temerário
leonino e muito mal feito que lesou em milhões a instituição Santos Futebol Clube. E tem mais negócio, não nesse porte, mas se você vai somando todos, você começa a entender por que um clube que de 2000 para cá, se não me engano, o clube vendeu mais de R$ 1 bilhão em jogadores e está quebrado, está aí nessa situação desse endividamento. O que está faltando para nós entendermos? Que o Santos precisa de uma mudança total no seu modelo de gestão. Entendeu? Então, eu queria convidar vocês para, nesse momento, já que nós estamos olhando o porquê chegamos onde nós estamos hoje, a gente entender que, sabe, é que nem uma aeronave que causa um acidente. Não foi um único erro, foi um conjunto de erros que levaram ao acidente de uma aeronave. É a mesma coisa. Por que o Santos está nesse estado e ainda numa situação rumo a uma das maiores vergonhas da história dele? Só tem passado vergonha nas últimas rodadas. Ninguém mais respeita o Santos. Será que o Aguirre vai conseguir mudar isso? Os reforços estão chegando. A gente vê aqui matérias como estão falando aqui, que o Pereira está muito alinhavado já à contratação dele, porém a situação do Santos atual faz com que ele esteja pensando se ele virá ou não pela condição financeira, mas sim como está o status do Santos hoje. Olha que absurdo. Nós queremos montar um time para sair do buraco com jogadores num padrão maior, mas os jogadores estão inseguros de vir trabalhar no Santos. Sabe, de toda essa animosidade que nós estamos vivendo. Então, queria deixar aqui registrado a minha indignação após ler esse relatório, tá, do Conselho Fiscal do Santos, que colocou hoje. E o que é pior, essa dívida ainda não acabou, ainda está quase no final a quitação dela. Mas esse relatório foi lido pelo conselheiro Marcelo Camargo Milani e coloca, assim, de maneira grotesca, como o Santos foi colocado sob júdice num processo de um investimento, de um fundo que esperava ter lucratividade na revenda do Leandro Damião e o Santos ganharia 20% disso. O resultado, o atleta saiu do clube, por situações dele dentro do clube, e sobrou a bucha para o clube, que teria uma eventual participação de 20% no lucro futuro, virou esse rombo de quase 400 milhões de reais. Muito triste e dá raiva, sabe? Você fala, como é que você resolve uma situação dessa? Não tem como resolver. Vai ficar nas entranhas da história do Santos. Assim como lá na época de ouro do Santos, tínhamos situações de malote de dinheiro cair do avião, sumir a arrecadação, etc. O Santos sempre foi isso. E por quê? Porque nunca houve seriedade. O Santos poderia, em tudo que ele fez na história do futebol, ter uma infraestrutura gigante se ele não fosse tão lesado por pessoas que não pensam na instituição e que se apoderam do Santos como se fossem patrimônios pessoais, grupos e feudos, grupos políticos estão mais interessados em transformar o Santos numa autarquia e não profissionalizar o Santos. Preste bem atenção, torcedor, em quem você vai votar. Preste bem atenção ao que você pretende para o Santos. Se de fato você está preocupado com o Santos, ou se você está atendendo interesses de alguém ou de grupos que talvez não vejam o Santos como um clube de futebol que traz alegria para milhões de torcedores, representa milhões de torcedores desse esporte chamado futebol, estão mais interessados em promoções pessoais ou até mesmo interesses pessoais. Então, lendo uma matéria dessa, você começa a juntar muitas outras peças num quebra-cabeça que mostra um espetáculo de horror. Fica aqui registrada a minha indignação, ok? Aqui é a ABC Santista TV, obrigado pelo apoio de vocês. Entre no nosso Instagram, comente esse banner que você está vendo, que nós vamos sortear em breve. Vamos lá, gente, poucas pessoas fizeram comentário. Eu gostaria de fazer um sorteio com bastante torcedores. A camisa já chegou aqui e você, torcedor, merece. Apesar de tudo que estou falando com o Santos é maior que isso. E nós temos aqui como torcedores de estarmos honrando o Santos. Tá? Um absurdo, mas isso vai passar. Se está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e vamos seguir dentro do possível
falando do nosso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos.